quantas vezes você não ouviu sua mãe dizer: lave as mãos antes de comer? Sua mãe não estava agindo assim só para chatear você, acredite. Este é um dos princípios básicos da higiene pessoal. Este é um ato muito simples que deve ser incorporado automaticamente. Doutor, faz mal comer com as mãos sujas? Comer com as mãos sujas não é bom. Até porque a sujeira, com sua aparência e o seu cheiro desagradáveis, não é bela. Ou você é capaz de ver alguma beleza no que é sujo? As mãos sujas incomodam aqueles que as veem durante as refeições, porque transmitem a ideia de falta de higiene pessoal, desleixo, pouco caso e preguiça. Comer com as mãos sujas causa uma profunda má impressão às pessoas civilizadas em qualquer cultura. E o que é pior, a sujeira tem micro-organismos que você não vê, mas que podem causar doenças. Doutor, lavar as mãos com água e sabonete tem alguma importância do ponto de vista médico? É muito importante, mas quem vai responder a esta pergunta é o médico Geraldo Valim. É fundamental, uma vez que as mãos são a parte do nosso corpo que sempre entra em contato com substâncias contaminadas, e não é necessário a contaminação ser nem visível, ela pode ser até discreta e pequena. Por exemplo, nós estamos num local, num balcão, nós não sabemos o que tem lá. Só de encostar no balcão, as bactérias, os micro-organismos que estão lá, por um problema de carga elétrica, podem aderir à nossa mão. E depois nós colocamos a mão num pedaço de pão, numa bolacha, em alguma coisa, e levamos à boca e essa bactéria pode entrar no nosso organismo. Então, lavar as mãos é um princípio fundamental de higiene. Existem milhões de bactérias que estão prontas a contaminar nosso organismo. E o Dr. Geraldo esclarece agora quais são os tipos de doenças que essas bactérias costumam trazer. As doenças infecciosas, de maneira geral, que têm origem em agentes vivos, elas podem ser causadas pelo manuseio de coisas contaminadas e via a mão levar para dentro. O mais comum são essas doenças de agentes que nós chamamos de protozoários, as infecções intestinais. São as bactérias enteropatogênicas, são as bactérias que causam doenças graves do intestino, mas podem ser protozoários como ameba, giardia e outras doenças desse tipo que entram pela boca. Como você já percebeu, lavar as mãos antes das refeições e depois de usar o banheiro não é um costume sem sentido. Se você tem irmãos, filhos ou netos, dê o exemplo e mostre a eles como se faz. As crianças aprendem melhor pelo exemplo do que pelo falatório. É evidente que o ato de lavar as mãos se aprende. Observe as crianças pequenas como não ligam para isso. Elas são naturalmente sem higiene e têm que aprender a ser limpas durante muitos anos. Quais são as noções de higiene que nós devemos passar para as crianças? A criança tem que aprender desde pequena que existem sujeiras que nós não vemos, que são as verminoses, que são essas protozoários, bactérias, e que entram através da sujeira dentro do organismo. E que uma mão bem lavada e a higiene corporal é fundamental para evitarmos essas doenças. Lavar as mãos, como escovar os dentes e tomar banho, são comportamentos que se aprendem desde a infância. Portanto, é necessário que todos os que lidam com crianças tenham o cuidado de ensinar pacientemente os bons hábitos de higiene e saúde. Caso contrário, elas não os aprenderão. Se você tem irmãos, filhos ou netos, dê o exemplo e mostre a eles como se faz. As crianças aprendem melhor pelo exemplo do que pelo falatório. Lembre-se, higiene é coisa boa, bonita, todo mundo gosta e o principal, evita doenças. Até o próximo Momento Saúde.